pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou enfermeira. Estou aqui para dar continuidade na nossa aula sobre o câncer de mama. Hoje é a nossa terceira aula, onde nós iremos abordar o diagnóstico, tratamento, algumas condutas e prevenção. O diagnóstico ele é baseado no exame clínico das mamas, realizado pelo profissional de saúde, os exames de imagem, que nós incluímos ressonância, ultrassom e mamografia, e os métodos invasivos, no caso da biópsia e a punção. O exame clínico das mamas, ele é utilizado muito para que o profissional possa verificar os sinais e sintomas que foram ditos pelo paciente durante a consulta, verificar as alterações, se elas são cancerígenas ou benignas. E serve também para método de diagnóstico precoce, junto com a mamografia para rastreamento. O exame clínico das mamas, ele é feito em 4 etapas: inspeção estática, inspeção dinâmica e a palpação dos linfonodos axilares e supraclaviculares. Os métodos de imagem, nós temos eles que servem para rastreamento e que servem para diagnóstico. Para rastreamento, o objetivo principal é a detecção precoce. E o que é que isso nos beneficia? Com isso, o tratamento fica menos radical, aumenta a qualidade de vida desse paciente, diminui a taxa de mortalidade e morbidade e também a redução dos gastos desse tratamento. Então, beneficia tanto o paciente como o próprio centro de especialização com a redução dos gastos. Para diagnóstico, os exames são feitos para confirmar ou negativar aquelas suspeitas de câncer. Todos os 3 exames que eu citei anteriormente, a classificação vai ser a classificação de BIRADS. Para mamografia, é indicativo quando há presença de um nódulo, espessamento ou a descarga papilar, controle radiológico quando tem a classificação de BIRADS 3 e avaliação da mama masculina. Já no caso da ultrassom, ela é indicativa numa lesão sólida ou uma lesão cística para que haja diferenciação entre as duas, onde a lesão cística ela é um pouco mais líquida, semissólida. Já também na jovem com lesão palpável, alteração no exame físico com mamografia negativa ou inconclusiva. Quando inicialmente, por exemplo, uma mulher de 40 anos, ela faz o exame clínico das mamas e faz a mamografia. Só que a mamografia, ela deu negativa ou inconclusiva nos casos de pontos cegos. E o exame clínico das mamas tinha dado alguma suspeita, então passa a ser indicativo ser feita a ultrassom. No caso de doença inflamatória e abscesso, diagnóstico de coleções e alteração detectada durante o ciclo grávido puerperal também. No caso da ressonância, ela é indicativa quando os métodos tradicionais são inconclusivos, no caso a mamografia e a ultrassom, carcinoma oculto, planejamento terapêutico, avaliação de resposta à quimioterapia neoadjuvante, suspeita de recidiva e avaliação das complicações dos implantes. Então, nos casos que é indicativo ressonância, são bem mais criteriosos, é bem mais utilizada a mamografia e a ultrassom. Os métodos invasivos, eles servem para os achados histopatológicos, são eles a biópsia e a punção. A biópsia cirúrgica, ela é o padrão ouro e ela pode ser do tipo incisional ou excisional. Incisional, quando há retirada parcial da lesão, e excisional, quando há retirada total dessa lesão. Nós temos a biópsia percutânea com agulha grossa, a punção por agulha fina e a biópsia percutânea a vácuo, também chamada de mamotomia. Quais critérios são utilizados para definir qual desses métodos vão ser feitos? A classificação radiológica, mediante os exames, tipo e localização da lesão, composição e tamanho da mama e o material e equipamento que for disponível. Nós temos aqui nessa primeira imagem a biópsia cirúrgica, um procedimento bem mais invasivo, é o método padrão ouro. Nós temos a biópsia percutânea com agulha grossa, é um procedimento feito ambulatório, com anestesia local, no uso de pistola, ou seja, bem menos invasivo do que a biópsia cirúrgica. Tem um custo bem mais reduzido do que a biópsia cirúrgica também, é um procedimento feito rápido. Punção por agulha fina é um procedimento também ambulatorial, com custo bem mais reduzido e muito indicativo quando há presença de cistos, e também ela faz a verificação citopatológica, que é realmente das células. E no caso, a mamotomia, que é o procedimento a vácuo,
ele, em apenas uma inserção, ele pega bem mais fragmentos do que o procedimento com agulha grossa. Agora, qual é a desvantagem? É um procedimento com custo bem mais elevado e a disponibilidade ela é bem reduzida. Daí, se você for verificar, comparar entre a mamotomia e a biópsia com agulha grossa, é realizado bem mais com agulha grossa. Nos exames de mamografia, ultrassom e ressonância, é feita a classificação de BIRADS. Essa tabela vocês vão poder estudar bem detalhadamente depois, só chamando a atenção que a categoria varia de 0 a 6, onde o paciente com classificação 6 já está confirmado o câncer, ele tem realmente que já está no tratamento no centro especializado, certo? O estadiamento, ele é feito para avaliar o grau de disseminação do tumor. Então, a classificação do tumor maligno ela é feita pelo TNM, com a diferença dela para o BIRADS. Quando há suspeita que é realizado o exame, a classificação inicial é do BIRADS. Quando é confirmado que tem um tumor maligno, é feita a classificação TNM, onde T significa tumor primário, N os linfonodos e M metástase, se há ou não metástase. O grau de disseminação vai ser avaliado quais critérios? A taxa de crescimento, a extensão da doença, o tipo de tumor, se é uma invasão direta ou linfática, a metástase e a distância, se ela existe ou não, e o diagnóstico histopatológico dos exames da punção e a manifestação sistêmica. Essa tabela nos mostra a classificação TNM, T de tumor primário, N de linfonodos e M das metástases. De forma geral, quando tem um X é porque não pode ser avaliado ou o tumor primário, ou a questão dos linfonodos, ou a metástase. E quando tem o 0, significa ausência, ou ausência de tumor primário, ou de linfonodo com metástase, ou de metástase à distância. Quero chamar a atenção de vocês para a diferenciação entre metástase linfonodal e metástase à distância. Quando nós temos uma paciente com câncer de mama, que ela tem um acometimento do linfonodo regional, ou seja, ele axilar ou supraclavicular, nós temos uma metástase linfonodal. Quando nós temos essa mesma paciente com câncer de mama, mas com acometimento de um linfonodo em qualquer outra região do corpo, a gente já chama de metástase à distância. Só chamando a atenção nessa diferenciação, tá? As condutas vão ser de acordo com as lesões palpáveis e lesões não palpáveis. Nas lesões palpáveis, quando essa paciente ela tem menos de 35 anos, é indicativo ser feita a ultrassom. Mais de 35 é indicativo a mamografia ou mamografia e ultrassom. Nós temos os achados benignos, que podem ter ou não indicação cirúrgica. Naqueles que não têm indicação cirúrgica, o paciente fica em acompanhamento na atenção primária. E naqueles onde tem indicação cirúrgica, fica na unidade de referência. Quais são os pacientes que têm indicação cirúrgica, mesmo tendo um achado benigno? Aqueles onde a lesão é maior de 3 centímetros, onde tem a presença de descarga papilar profusa, ou seja, em grande quantidade, e quando há presença de abscesso subareolar recidivante. São os critérios utilizados para indicação cirúrgica, mesmo no achado benigno. Quando nós temos um achado clínico suspeito e um exame de imagem negativo, é interessante que seja feita uma biópsia ou uma punção, para que possa ser realmente descartado ou confirmado o câncer. Nas lesões não palpáveis, as condutas vão ser de acordo com o resultado da mamografia, de acordo com o resultado de BIRADS. Então, nós temos a classificação de BIRADS 1 e 2, acompanhamento de rotina na atenção primária e assim por diante. Até no BIRADS 0, onde a conduta são os novos exames para reclassificar a lesão e deliberando uma conduta adequada. Para o tratamento. Esse paciente com câncer diagnosticado tem que estar em atendimento na atenção terciária, onde são os centros especializados de cada região. Quando nós temos uma lesão loco-regional, é feito cirurgia ou radioterapia. Tratamento sistêmico é indicado quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. E a avaliação, quais são os critérios? A extensão da doença, as características biológicas
e as condições do paciente, idade, menopausa, preferências, comorbidades. Tratamento cirúrgico. Nós temos a mastectomia e a cirurgia conservadora. A mastectomia é a retirada total da mama. É um procedimento que se realiza há muito tempo. Um procedimento bem mais recente, que começou em meados de 1990, é a cirurgia conservadora, onde retira aquele segmento ou setor mamário onde se localiza o tumor, mais as margens do tecido mamário sadio. É uma forma de garantir que realmente foi retirado todo o tumor para não ter uma recidiva. Esse procedimento ele é acoplado à radioterapia, tanto pós ou pré-cirúrgica. Essa questão de juntar a cirurgia conservadora com a radioterapia é obrigatório principalmente nos pacientes com metástase. Naqueles onde tem lesão benigna, não é indicativo fazer a radioterapia, ok? A radioterapia ela é usada para eliminar lesões microscópicas não extirpadas pela cirurgia e também vai diminuir o risco de recidiva local. A indicação da cirurgia conservadora. Possibilidade de controle da doença, quando realmente existe essa possibilidade, um bom resultado estético, tumores pequenos, vai ser avaliado o tamanho do tumor com o tamanho do seio da mulher. Não adianta um tumor que ocupa quase todo 3 quadrantes, por exemplo, ser realizada a cirurgia conservadora, já é indicativa a mastectomia. Aqueles tumores palpáveis ou não, sem evidência de multicentricidade e sem metástase à distância. Outra indicação dessa cirurgia conservadora, câncer de mama masculino, tumores extensos ou multicêntricos. É importante que seja realmente visto essa diferença da relação do tamanho do tumor com o da mama. É o critério principal para ser definido qual procedimento utilizar. Tratamento sistêmico. Vai depender da idade do paciente, comprometimento de linfonodos ou não, tamanho do tumor, grau de diferenciação e características tumorais. Quando a doença é localmente avançada, inicialmente é feito o tratamento sistêmico, com uma resposta adequada desse tratamento, ou seja, a diminuição desse tumor, aí sim o paciente passa para realizar a cirurgia. A metástase. Principalmente o tratamento sistêmico é realizado, certo? O cirúrgico ele é bem mais restrito, variando de acordo com a resposta tumoral, prolongamento da sobrevida e os efeitos colaterais. Prevenção. Hábitos modificáveis. Obesidade, principalmente pós-menopausa, sedentarismo, álcool em excesso, terapia de reposição hormonal. Lembrando que sedentarismo, álcool em excesso, etc., são fatores que evitam também a questão do câncer, assim como outras patologias. Quando a gente junta a alimentação saudável, a nutrição adequada e a atividade física, diminui em torno de 28% o risco da pessoa desenvolver o câncer de mama. Então é muito interessante que a gente esteja sempre orientando os pacientes num estilo de vida saudável para se evitar o acometimento do câncer e de outras patologias também. As referências, nosso estudo mais uma vez foi baseado no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde. Outubro Rosa, abraço você também essa causa. Até a próxima aula.